Olá, bom dia. Sexta-feira, que delícia, né? Uma manhã de sol linda como essa. A gente vai conversar hoje sobre como a psicogenealogia ajuda você a encontrar o teu propósito, o sentido do para o qual você veio dentro da tua família, dentro da existência, né? O que você veio fazer no teu clã como função, né? Muitas vezes olhar as dores dos nossos antepassados, dar um novo significado, transformar, ressignificar. E é isso que a gente vai falar hoje. Então eu convidei uma pessoa muito especial para mim, a minha irmã. Algumas pessoas já conhecem em função do próprio Liz, né? A pessoa que me ajuda. Deixa eu só conectar ela aqui. Me ajuda a fazer as formações. Ela não entrou ainda. Me ajuda a fazer as formações e ela tem feito uma caminhada linda, me acompanhando na minha caminhada pessoal. E ela hoje então vai dar um depoimento de como a psicogenealogia ajudou ela a encontrar o sentido e o propósito da vida. Para você que está aí nos assistindo, né, eu vejo nas turmas que é uma angústia constante. As pessoas me perguntam o tempo inteiro, mas como eu descubro o meu propósito? Como eu entendo para que eu vim na minha família? E como a psicogenealogia pode me ajudar nesse sentido, né? Ana Paula, vamos adicioná-la. Então, enquanto ela entra, a psicogenealogia vai descobrindo, vai te ajudando a descobrir quem você é. Oi. Bom dia! Bom Tudo dia! bem? Tudo bem? E aí, olha, aqui falando um pouquinho sobre como a psicogenealogia pode ajudar a gente a descobrir o propósito. E comentando que isso não acontece de um dia para o outro, né? É uma caminhada constante e nós, enquanto psicogenealogistas, enquanto caminhantes, né? Somos acompanhantes dessa caminhada que é muito individual. E que eu sei que você fez uma caminhada linda há muito tempo, né? E tem encontrado o teu propósito, né? Dando sentido para as tuas dores. Então, hoje a gente, como irmãs aqui, mas mais como almas caminhantes, que eu tenho certeza que as nossas histórias estão entrelaçadas. Né? Minha irmã me ajudou muito, sempre, na nossa caminhada, e tenho certeza que não foi por acaso que a gente veio da mesma família, a gente entende isso, né? Entende o paraquê das dores que passamos, entende o propósito de tudo isso. E eu queria então que você... Ontem a gente estava batendo um papo, a gente bate papo todo dia, o tempo inteiro. Minha irmã mora em Maringá e meu marido disse, meu Deus, vocês duas vão fazer uma live, não vai dar o tempo de uma hora. Né? E ela estava me contando então das experiências que ela tem tido e dos encontros, né? Em relação a ela mesma, em relação ao propósito. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho para quem está assistindo como que você começou a caminhar nessa busca do autoconhecimento e como que a psicogenealogia, que é o estudo da árvore familiar, te ajudou a identificar quem você é e para que você veio. Então, muito bom dia. Para mim é muito novo isso tudo, né, da live. Eu fico mais no bastidor. Tem um monte de gente aí que talvez vai entrando e vai perguntando. Tem gente que até me pergunta se eu sou mito, se eu não sou um robô. Eu converso com muita gente pelo WhatsApp, pela tecnologia. Muitas pessoas nem sabem que eu moro em Maringá e você em Florianópolis. Mas, graças a Deus, tem tecnologia para isso, não é? Então, vamos falar um pouquinho de mim, né? O que a gente conversou mesmo ontem. Eu acho assim que por muitos anos, eu fugi de mim mesma. Né? A gente às vezes não quer mexer em algumas coisas, né? E não quer se perceber. E também por conta de todo esse sistema, eu acho que a gente vive, né? Que nos impõe padrões, que dizem que a gente tem que buscar essa nossa felicidade, esse nosso propósito fora,
né? Seja na compra de alguma coisa, em alguma coisa profissional. A gente vive nesse mundo, né, do ter e do status e da profissão. E aí o que que acontece? A gente acaba se anulando, né? A gente acaba se desconectando da gente mesmo. E quando eu me vi, né? Quando isso fazem o quê? 3 anos, que foi esse caminhar que eu consegui parar e ver que eu não estava feliz, né? Que era uma felicidade que eu buscava e não encontrava. Foi a hora que eu entendi que eu precisava olhar para dentro, né? Precisava sanar essas insatisfações, essa ansiedade. Mas como fazer isso? E por ajuda tua muito, né? De fazer a gente se olhar para dentro. E o olhar para dentro, eu costumo dizer muito que a gente precisa voltar os holofotes para dentro da gente e conhecer a nossa história, né? Conhecer o porquê viemos, o porquê que eu tô aqui, porquê que eu passei por tudo que passei. E isso com a psicogenealogia a gente acabou descobrindo, acabamos entendendo, acabamos fazendo, desenhando ali a árvore, entendendo ligado a quem que a gente está ligado, qual que é a nossa correlação. E aí eu comecei nesse caminhar do propósito mesmo, né? Entender um pouquinho qual que era meu propósito de vida, né? Por que que eu tinha vindo para cá? Isso não é Que é algo fácil? imediato, né? Eu sei que tu tens Não. também feito caminhadas espirituais, né? Que a nossa Uhum. caminhada é interessante que nós viemos de uma criação de família que seguia a religião adventista, né? Depois eu descobri que havia uma parte da família que eram judeus e que tem muita semelhança em relação às crenças. Então é importante para a Uhum. gente olhar também as crenças religiosas, né? Os dogmas, Uhum. os nossos bloqueios, que muitas vezes a gente tem bloqueio por conta da questão religiosa. Comigo foi, talvez contigo foi diferente, né? Acho que cada um, isso é importante a gente dizer, que cada irmão, né, tem uma caminhada diferente e passa por momentos diferentes em relação, muitas vezes, ao mesmo contexto, né? Porque nós, ao longo da nossa caminhada, a minha irmã nasceu e nós vivíamos um momento onde meu pai criou uma empresa, o nome era Pinsky, cidade essa de onde vieram os nossos antepassados, meu avô e minha avó. Meu avô, que chama André, ela já vai falar o que ela tem a ver com isso. Então, ela nasce no momento da criação da própria empresa, que se chama Pinsky, da mesma cidade de onde eles vieram fugidos da guerra. E era um momento difícil, né? Minha mãe ficou de cama durante quase toda a gestação, né? Ela nasceu de 7 meses, a minha irmã. E foram situações muito complicantes. Logo depois disso, a gente passou por um momento difícil econômico, né? A doença do nosso irmão, que tem um tumor na cabeça. Novamente, uma dificuldade financeira, essa devastadora, né? Momentos, inclusive, de não ter o que comer. Né? Eu estava num momento da minha vida, você no outro. E muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas que acontecem, né? Hoje, saindo um pouco do olho do furacão, muitas pessoas nos ajudaram nessa caminhada. A gente olha o para quê. Uhum. Olha o para quê e também acaba não se revoltando, né? Porque eu acho que o grande presente disso tudo é a gente justamente não se cobrar, né? Não, quando você entende o para que você veio, você não se automutila, né? Não se condena. Por mais que esse caminhar do propósito de vida, ele é um caminhar, como você falou, ele não acontece da noite para o dia, né? Você vem evoluindo. E eu digo que o caminhar, ele é sofrido, ele é doído. É como se fosse uma ferida que a cada descoberta que você vai fazendo, vai tirando a casquinha. E ela tem que cicatrizar de novo, vai tirando a casquinha, ela tem que cicatrizar de novo. Tem horas que dói mais, tem horas que dói menos, tem coisas que a gente percebe e que a gente fica muito mexido,
né? Mas o caminhar de se autodescobrir, da psicogenealogia, dos meus próprios trabalhos voluntários, próprio dentro da igreja, me ensinou uma coisa muito, muito importante, que é a empatia, né? Que é criar a empatia pelo outro. O que que é a empatia? É eu vestir as sandálias do outro, né? Entender o que que o outro passa. Por que que o outro vive daquele jeito? Por que que o outro sofre tudo aquilo? Porque antes, né, eu me cobrava na minha própria relação com a mãe. Cobrava muito, achava que não me amava, que tinha me abandonado, que não queria que eu tivesse nascido. E aí, quando a gente começou a estudar, eu comecei a ter compreensões de que não, eu vestia as sandálias dela, né? Eu entendi que não, que o caminhar que ela fez foi porque me amava. Exato. E Isso a que tu tá mesma falando é coisa. muito importante, só fazendo um parênteses, porque muitas vezes, né, as pessoas que nascem em condições difíceis de gestação, então, eu não esperava essa gestação, não era o momento adequado, acham, né, que a mãe não quis, a mãe não amou. Uhum, Talvez por uhum, muito tempo você tenha pensado assim, né, ou sentido assim. Mas com esse caminhar de autoconhecimento, né? Eu tinha 10 anos, e aí eu dizia para minha irmã, olha, a mãe ficou na cama durante muito tempo para segurar você. Quer dizer, não existe amor maior do que uhum. ficar de si em prol da vida, né? E você sabe muito bem disso, porque aí, além da repetição, né, a síndrome de aniversário, você também ficou de cama para segurar a gestação de uma das suas filhas, né? Então, Sim. muitas vezes a gente precisa reviver, como você disse, calçar as sandálias dela, para ressentir, para sentir novamente, né? E aí, com o caminhar da vida, do amadurecimento, do autoconhecimento, você consegue realmente olhar para aquela pessoa com amor. Uhum. Foi o que aconteceu. Eu tive que passar pelo que ela passou. Exatamente na mesma semana de gestação, acredito que ela teve o meu descolamento. Eu tive o descolamento com a Gabriela. E fiquei até os 7 meses, né? Tentando segurar a Gabriela, com um medo enorme de perdê-la. E aí a Gabriela nasce prematura, né? Então eu tive, mas isso eu só consegui entender há 3 anos atrás, com a morte da mãe, né? Uhum. Com a morte da mãe, porque até então eu ainda não tinha virado a chave. E eu acho que isso é uma Uhum. coisa importante de falar. A pessoa precisa querer virar a chave. Porque uma coisa é a gente estudar, ler, mas se lá dentro do teu coração, que eu digo que aí os ouvidos e os olhos do coração são mais importantes do que os nossos. Se ele não quiser virar a chave, você vai continuar batendo cabeça, você vai continuar tendo problemas de saúde, que foi o que aconteceu, até comigo. Então, é necessário esse querer virar a chave, querer falar, não, eu preciso entender por que que passei por tudo isso. E eu preciso honrar a tudo isso, né? Porque até então eu condenava, até então eu achava que não, que eu sempre era Querida. deixada para trás, impetrida, que ninguém gostava. Então eu sempre busquei esse caminho e esse lugar dentro da família, que sempre foi meu, né? Mas que eu achava que eu precisava buscar, eu achava que eu precisava lutar por ele, e não é necessário. Uhum. Foi até no curso aqui em Maringá que eu tive a compreensão de que eu sou a 4ª filha, né? Que eu não sou a 3ª filha. E quando eu sentei neste meu lugar de 4ª filha, tudo ficou mais leve. Tudo ficou mais leve. Uhum. Nossa, minha relação com o humano, né? Que é uma relação que era uma relação que eu às vezes queria cuidar dele e que na verdade ele é mais velho, ele tá uma cadeira acima de mim, então na verdade ele precisa seguir a vida dele, né? Sim. Tivemos o ato simbólico de até colocar nome no nosso irmão. Então, Lembrando que hoje quem não eu. está nos assistindo, eu sou a primeira, depois de mim teve uma criança que faleceu, né, no ventre da mãe.
Depois dessa criança veio meu irmão, que é o terceiro, e a Ana Paula, que é a quarta. Continua. Então, e aí agora, então fica muito fácil, mas é um processo. É um processo que dói, é um processo que demora, é um processo que você vai tendo compreensões, Você mas sentia que é algo em muito relação a essa importante. criança? Você Oi? sentia algo na tua caminhada, uma presença, uma ausência? Tinha algo em você, no teu comportamento, que te fazia sentir essa alma, né? Que não veio? Eu acho que até essa questão da culpa, né? A questão talvez de buscar o meu lugar e uma culpa. Eu sempre senti uma culpa muito grande. Nossa, não posso estar feliz. Era uma coisa assim. Acontecia uma coisa muito boa, eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo eu me culpava. Eu dizia, não posso estar feliz. Porque parecia que tinha alguma coisa que me prendia, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo também eu sentia que existia uma relação muito forte com alguém. E esse alguém eu sempre me direcionava a ele. E no nosso estudo até chegamos a achar que era gemelar, e aí descobrimos que não, né? Que não era gemelar, mas que aí então a gente descobriu que era esse irmão que foi logo depois então da tua gestação. Mas é uma sensação muito presente, né? De que existe uma pessoa mais que me olha, que me cuida, que tem um olhar diferente. Sim, isso é legal falar, porque muitas vezes nós sentimos as sensações, né? Então, várias situações que poderiam te levar a se sentir culpada, e muitas vezes a gente não entende por que tem culpa e se boicota, né? Ele não ter nascido e você sim, né? Quando a gente fala Uhum. nesse contexto, a gente fala dos filhos de substituição, aqueles que vêm para suprir essa lacuna que não veio, então eu tenho culpa por viver e ele não ter vindo. Eu também posso ter culpa por ter deixado minha mãe tanto tempo na cama, né? E que no momento do Uhum. nascimento houve uma situação em que o médico chegou para o pai e disse ou uma ou outra, quem eu salvo, né? Uhum. E o Uhum. pai se desculpou uma vida inteira, mas ele disse para o médico, olha, eu tenho 2 filhos para criar, né? Poxa, não imaginei que algum disso pudesse me falar isso, né? Mas, enfim, Uhum. eu tenho Uhum. 2 filhos e eu não sei o que fazer se a minha mulher não estiver comigo. E ele se culpou uma vida inteira também, né, por ter dito isso. E hoje a gente entende que foi uma ignorância de uma pessoa na área médica falar uma coisa dessa, né? Não cabe falar. É. E quando o médico chegou no lado da cama da mãe, a mãe disse: nós duas vamos sair de lá. Então, isso é importante também dizer que tudo que a gente quer, a gente consegue. Né? E esse Uhum. poder que nós temos, eu tenho, eu sei que você tem também, porque é muito forte, tem a ver com o teu nascimento, de saber que tudo que a gente quer realizar na vida, a gente pode. Então, se ela venceu a morte por nós, né? Por mim e por você, Aham. tudo a gente pode, né? Então, essa força, nós não temos só cargas dos nossos antepassados, nós temos forças também, né? Uhum. Então, isso é muito bonito de falar. Então, essa culpa, muitas vezes tem crianças que nascem e a mãe morre, né? São Uhum. eternos culpados, se sentem culpados. E não são, de fato, né? Porque aconteceu e nada acontece por acaso. Então, é muito bonito Não. quando a gente consegue dar um novo significado, né, ao nosso sentimento. Muitas vezes Uhum. confuso e compreendido por nós, né? Uhum. E é o que você falou mesmo, é um legado, porque inconsciente ou consciente, é uma coisa que eu sempre repeti para as meninas. Sempre disse para elas: o que você quer, você vai conseguir. Nunca diga não, nunca diga que eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Então, é para você ver a intensidade do que a gente carrega, desse legado, dessa força que a gente carrega de quem está atrás da gente, né? Uhum. E aí, nesse meu caminhar aí, eu caminhei como você falou, nós somos de nossa cultura, uma cultura, fomos criadas dentro da cultura evangélica. Hoje eu sou católica, e uma católica que está num projeto voluntário maravilhoso, onde a gente faz
trabalha com famílias. Como é o nome do projeto? Chama-se Comunidade Arvorear. Pois é. E é muito legal, né? Porque, veja bem, Tudo a ver com arvorear, né? psicologia, arvorear. Então, olha só. E isso foi há 3 anos atrás. E eu digo que foi o meu abastecer para quando aconteceu tudo o que aconteceu, que perdemos o pai e a mãe em um mês. Eu fiz o acampamento em setembro e nós perdemos eles em novembro e dezembro. Então, por que que Deus fez isso, né? Para que me desse um lastro e para a gente conseguir, porque a comunidade nos apoiou e desse caminhar foi onde eu fui virando as chavezinhas e fui tendo, ouvindo o que Deus quer falar para mim, né? Quebrando alguns paradigmas da nossa própria criação, dessa parte da igreja, e também criando e quebrando alguns paradigmas meus também, né? De conhecer a psicogenealogia, dessa crença que a gente tinha de que não pode, que a gente não, que o que passou, passou, que a gente não carrega nada do que é nosso lá de trás. Então, foi muito importante tudo isso, esse caminhar. E a tua descoberta dentro da árvore genealógica, os teus vínculos, né? A quem você está ligada, o que que é essa ligação, essa simetria, essas descobertas que acabam, na verdade, elas sempre estiveram ali, né? Mas de repente a pessoa diz, eu sou vinculada ao fulano, quer dizer, isso já foi dito várias vezes, mas a ficha cai, né? De repente. A chave vira. Né? A chave vira. A chave vira. E você começa a fazer algumas compreensões, né? Que eu sei que isso aconteceu recentemente para ti. Então, compartilha um pouco dessa tua virada de chave. Eu vivi um momento muito especial na semana passada, onde a gente participou de um retiro dessa comunidade e eu fui convidada para estar dentro da capela. E para mim foi um desafio tremendo, porque imagina ficar eu sou ligada no 320 e ficar 3 dias dentro da capela, nossa, foi muito difícil. Ali eu vivi a experiência de ouvir Deus falar comigo prontamente. E eu acho que foi a abertura do canal para tudo isso, para que nessa semana eu conseguisse ter também essa compreensão, porque eu estava daí muito mexida, estava muito sintonizada, eu acho, conectada, né, com Deus e com tudo isso que a gente tem aí atrás da gente, então tudo foi canal. E aí na quarta-feira terça-feira eu faço um trabalho voluntário, eu cozinho na Casa de Apoio ao Câncer. E aí quando a gente estava lá cozinhando, sempre quando a gente cozinha, a pessoa que é a coordenadora lá, ela fala, nossa, quando vocês vêm cozinhar a equipe de vocês, o número explode, ele estoura, né? A gente faz ali para 250, 280 refeições, sendo que nos outros dias é 35, 40. E aí eu falei para ela, eu digo, pois é, porque eu falei para ela, disse assim, eu acho que eu já sei, é o cheiro da comida de vocês, ela propaga e vem chamando. Eu falei, eu acho que é. E eu sempre falei muito para todo mundo lá e falo muito para Adriana que a minha missão lá não é alimentar a carne deles, né? E sim alimentar a alma deles. Para mim, eu olho para aquelas pessoas ali como se o pouquinho que eu estivesse cozinhando. Vai falando, que eu tenho um barulho aqui que eu vou ter que fechar. O pouquinho que eu estivesse cozinhando para eles é como se eu estivesse passando um pouquinho de carinho, né? Sim. E quando eu tava saindo ali, teve um senhor que chegou próximo a mim, e aí ele botou a mão no meu rosto e ele disse assim, nossa, a sua comida, ela alimenta a minha alma. Ou seja, é a confirmação, como a gente conversou essa semana, de que Deus dizendo, você está no caminho certo, né? E aí, quando a gente estava conversando lá dentro com a equipe, uma das voluntárias junto comigo disse assim, nossa, Ana, como é que você consegue cozinhar assim para tanta gente continuar tendo sabor? E aí uma das outras disse assim, eu sei, eu acho que numa vida passada ela deve ter cozinhado para um batalhão. E aí eu falei para ela coisa que eu nunca havia falado. Eu falei para ela, eu acho que não, eu acho que é por conta do meu avô paterno,
porque ele cozinhava em navio. Então vai ver que é isso. E aí me deu um negócio, assim, né? O que eu falo quando eu tenho as compreensões, eu acho que cada um sente Uma de uma forma catarse. diferente, um Uhum. arrepio, mas eu Sim. sempre sinto muito como se fosse um fôlego aqui na ponta, no meio do peito. E eu Uhum. senti aquele fôlego, e aí depois a gente conversando, e aí a gente, né, juntas, criando todo esse raciocínio, e eu sou extremamente ligada ao nosso avô paterno, o Porque ele André. morreu na data de concepção, na tua data de concepção, né? Então, como você não conheceu ele, e ele morreu muito jovem, ele morreu com 52 anos, né? Você acaba nascendo no momento em que, no momento não, muitos anos depois, né? Depois dele ter falecido. Então, o que a gente chama em psicogenealogia que você seria um Gizan, né? Não é um fantasma transgeracional, mas o eco, né, da psique, da mente dele reverbera para você. Então, muitas coisas não vividas por ele, né, mas também os legados dele, as forças dele, passam para você, né? E uma das Sim, características dele era, ele veio da cidade de Pinsk, imigrante judeu, né? Refugiados de guerra, mas cozinhando num navio. E é. aí, ontem mesmo a gente falando, né? Como que quanto, a gente precisa se colocar na história dos nossos antepassados para a gente compreender, né? Quanto tempo leva para que você venha da Bielorrússia para o Brasil? Pelo Uhum, menos 3, 4 meses, né? uhum, E uhum. imaginem umas pessoas dentro de um barco durante 3, 4 meses, vivendo dificuldade, vivendo falta de alimento, porque eles vieram no momento de escassez, com doenças, com enfermidade, com conflitos, porque a gente viver numa casa com a mesma família, a gente tem conflito, imagina viver e dormir e conviver, acordar e dormir com pessoas diferentes o tempo inteiro, durante meses, né? Uhum. E talvez o único prazer naquele momento ali era o prazer da comida, né? Era um alimento para a alma, né? E que era É. algo que ele fez durante essa travessia. E que Uhum. você, inconscientemente, por isso que a gente diz que o que a gente faz muitas vezes não é livre-arbítrio, né? Está condicionado a essa história familiar, e estava fazendo também. Aham, aham. E aí é o que a gente comentou ontem, né? A questão do comer. O nosso avô morreu comendo, né? Uhum. A questão de pintar. Eu comecei a pintar bolachas, que é uma coisa que quando eu saí do escritório, eu estava trabalhando, eu tive uma situação com a Gabriela e que me fez parar e ficar com ela. E aí eu comecei a fazer biscoito e pintar. Nunca tinha Uhum. pintado na minha vida, ou seja, da onde que eu carrego esse dom. E, e é onde eu me satisfaço, é uma coisa que quando eu faço, eu me conecto, aliás, eu me desconecto desse mundo e me conecto, eu acho, talvez nessa minha memória que eu carrego, Sim, porque isso todas que te as dá vezes que eu prazer. pinto as bolachas é um momento, para mim, é um momento de introspecção mesmo. Tanto é que quando eu faço elas, é um momento como se fosse um momento de uma terapia, de eu olhar para mim e porque me faz muito bem, me traz uma coisa muito boa. E quais são os usos e costumes na Polônia? Você chegou a ver? Então, eles fazem as bolachas, eles pintam os ovos na Páscoa. As minhas aulas de bolacha sempre as turmas maiores eram na Páscoa. Olha, é isso aí. Olha, É isso aí. Quando a gente começa a compreender, né, que a gente está vinculado à nossa história para reparar, né? E aí vamos lá, vamos mais a fundo. Qual foi o grande conflito? O que que você veio para reparar uma vez que você está vinculado a ele? Então, poxa, tem algo desse avô que eu vim para reparar em relação ao clã, uhum, né? E o nosso pai tinha 14 anos quando perdeu o pai dele, o avô, né? Então, uhum. que outras histórias correlatas você vivenciou para olhar para isso?
E o que faltou para o Então, pai? Que perde um é, dentro da nossa família, eu venho para reparar isso, lógico, né? Tanto é que você vê que é uma repetição. O pai nasceu prematuro, eu nasci prematura, a Gabriela nasceu prematura. Então, você vê, a gente vem repetindo. E aí chega um momento que a gente que para e olha para tudo isso, e aquilo que a gente falou, a empatia, o vestir os sapatos, honrar tudo isso, honrar essa história dele, o que que ele viveu, quais foram os medos também do pai, o que que o pai viveu, né? E coincidentemente eu acabo casando com um marido que também perde o pai aos 14. Quer dizer, descobre a doença do pai aos 14 e depois perde aos 18. E nascemos no mesmo dia. E do mesmo mês. E no mesmo mês, 18 de dezembro. Então, aí a sincronicidade, né, trazendo esse olhar, né? A gente pode passar a vida achando que isso é por acaso, e a gente pode despertar, olhar para tudo isso, olhar para nossa história, olhar para nossa caminhada, né? Dizer, meu Deus, que lindo tudo isso. É. E ao invés de dizer, meu, que carga pesada, né? Que difícil carregar esse fardo, que difícil passar por isso, dizer, não, ok, né? Talvez os meus antepassados também tenham perdido tudo que eu preciso perder para Uhum, olhar, porque eles perderam tudo, mas eles perderam tudo para manter a vida, para que a gente estivesse uhum, aqui hoje, né? uhum, A mãe também, né? Deu a vida dela, deu o propósito dela, se manteve e de resguardo para que você estivesse aqui. Provavelmente nossos antepassados, então, passaram fome, nós passamos também, né? Em maior ou menor intensidade. Eu, na época, já era casada, então, como filha mais velha, eu tentava ajudar da forma que eu podia, mas a Ana Paula viveu muito mais intensa essa realidade na nossa vida. E é isso, né? Quando a gente consegue compreender que tudo que a gente vive não é dor, né? É propósito. uhum. Propósito de fortalezas, eu acho. É isso que a gente precisa aprender, porque mesmo, como eu falei, mesmo quando dói, é só para te fortalecer, né? Mesmo quando você Sim. passa por coisas que te doem, é para Uhum. você olhar para tudo isso, olhar e falar, não, eu vou vencer, eu tô aqui porque eu tenho um propósito para tudo isso. Sim, exatamente. Que bonito. Então, te desejo harmonia, felicidade, né? E cada vez mais que você caminhe com propósito, esse entendimento da vida que muitas vezes a gente acaba alcançando na maturidade. Você está se aproximando dos 40 anos e os meus 40 anos foram transformadores. E eu Uhum, acredito que essa maturidade da vida da gente nos oportuniza a olhar o para que viemos, né? O que viemos fazer nessa história. E você uhum. está vivendo esse momento, eu já vivi, cada uma das pessoas que está nos assistindo também está nas suas buscas. Entender que nada acontece por acaso, né? Que o processo de virada da chave ele não é automático, ele acontece paulatinamente, ele Uhum, acontece gradualmente, no momento certo, a partir da uhum, compreensão daquilo que você vive, dos livros que você lê, as pessoas que chegam até você, que te falam algumas coisas, né, da tua caminhada uhum. espiritual, que todos nós temos uma, né, da nossa família, do cônjuge que você atrai, quem é essa pessoa, que família é essa, o que essa família me mostra que eu preciso olhar, que na minha talvez tenham mesmas dores, né? Que talvez na minha tenham situações semelhantes, mas que talvez nessa família eu tenha alguns bálsamos para que eu possa olhar para as dores da minha família e eu também na minha tenha algumas situações para ajudar o meu marido a caminhar na caminhada dele, né, para reparar. Porque quando a gente vai ver as famílias, nós temos um espelhamento, né? Um Sim. espelhamento familiar, que é o que a gente vive, né? Cada um dentro do seu propósito, dentro da sua história, né? Que bonito. É. Vocês têm alguém com alguma pergunta para fazer em relação ao propósito?
E quando a gente acessa esse propósito de vida, a gente acessa essa felicidade que está dentro da gente, como eu falei. A gente não fica daí mais buscando tanto no externo e acaba buscando mais dentro de você, acaba buscando esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é uma série de coisas, né? E é onde você começa a estudar, começa a compreender, começa a entender, mas começa a vivenciar essa felicidade. É uma felicidade que é muito leve, né? Que a gente deixa, então, o outro fez isso para me agredir. Não, ele não fez para te agredir, entendeu? Às vezes Ele a também está história crescendo. dele. A história dele está Crescendo. crescendo também. Então, a gente acaba não pegando mais tantas coisas para nós, né? O que acontece é para mim, é para me atingir, não, né? Então, quando a gente começa essa busca do propósito de vida, você começa a viver de uma forma mais leve. Você começa a viver uma felicidade diferente, começa a não Exato. cobrar tanto, começa a ter mais empatia, ou seja, bom, tá, ele me fez isso, deixa eu ver, deixa eu calçar o sapato dele e andar um pouquinho e ver o que dói. Aí a gente começa a respeitar quem se aproxima da gente. E Exato. também tem uma das frases que eu tenho carregado muito comigo agora, nesse momento aí de vida de propósito e de buscar. Eu até anoto ela aqui, eu deixo ela sempre aqui, todo dia de manhã eu leio ela, né? Que é do compositor, que ele diz assim: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ou seja, felicidade só está na gente. Né? Enquanto a gente ficar querendo buscar felicidade no outro, seja no filho, seja no marido, seja no irmão, aí a gente não vai encontrar. Então, cada um carrega esse dom. Exatamente. A gente precisa se bastar, né? Não é que a gente seja autossuficiente, porque nós viemos para nascer com o outro, né? Mas a gente precisa ser capaz de todos os dias, né, ser feliz, reverberar harmonia, reverberar amor, reverberar entendimento. E esse é o propósito da psicogenealogia, né? Não é levar mais uma corrente científica, que ela né? Mas ela é uma ferramenta para que você encontre as suas verdades, para você entender quem você é dentro desse grande corpo, né? Quando a gente fala, quem é católico, vai na igreja e fala no corpo de Cristo. O que é esse grande corpo? Nós somos cada um uma célula, cada um fazendo o seu trabalho dentro do seu sistema, e o propósito maior é a existência, é o existir. E nós não viemos para existir por nós mesmos, nós viemos para dar uma existência para o corpo, né? Para um projeto maior. Então, hoje de manhã até postei que a gente não tem um propósito porque nasce, né? A gente nasce porque tem um propósito. Então, cada um de nós, cada um dos que estão assistindo hoje, essa live ou que vão assistir depois, sabem que tem um propósito, tem um pai que vieram. Então, olhe para as dores, para as enfermidades, para as pessoas que te atacam, para as suas tristezas, né? Para as suas perdas, e pergunta: para que eu estou vivendo isso? Com certeza tem um cunho maior, que é a tua evolução, e tem um bem maior. E acima de tudo, se ame, né? Se abrace, se sinta você, porque aí a gente começa a se respeitar, a gente começa a respeitar a nossa história. Respeitar o corpo, o jeito que você é, não é por acaso, isso, né? Respeitar o teu formato, respeitar a tua história, né? Tem na Bíblia: honra teu pai e tua mãe. Muitas vezes é difícil amar um pai e mãe. O amor, este amor incondicional, ele vem com entendimento, né? Vem com a grandeza de alma. Mas honrar a história do pai e da mãe, que é esse entrar dentro da história das raízes, te faz realmente te conectar, né? Como membro de um grande todo que você é, né? Honrar para essas histórias que eles viveram, as dificuldades, as perdas, olhar para o teu pai e para tua mãe enquanto pequenos, crianças muitas vezes machucadas, né? Passaram também por dificuldades, e a gente sair desse lugar de julgamento, né? Que é um olhar de criança pequena, de criança birrenta, né?
E gratidão, né? Porque quando a gratidão por ter esse olhar e ter essa oportunidade, porque é o que eu falo, para mim, pelo menos, a maior herança que eu quero deixar para a Gabi e para a Rafa é uma alma leve, né? Eu quero que elas Sim, lembrem de mim de uma forma leve. Eu quero que elas me sim, carreguem de uma forma leve. E quero que elas sim. sejam leves. Então, se eu não Uhum. sanar agora, eu vou estar colocando para elas mais um fardo, mais uma carga, mais... Não, e eu quero só ser uma alma leve. Eu acho que a maior herança que a gente deixa para filho é isso, não é uma herança financeira, não é uma herança de você ser leve, de Ser você farol. fazer essa pessoa lembrar de você e falar assim, nossa, como a minha mãe era uma pessoa agradável, como eu gostava de estar junto com ela, como ela era especial. Então, eu quero só ser leve para elas. Então, eu sou muito grata a essa oportunidade de estar conseguindo olhar agora, que ainda elas são pequenas, Sim. estão começando o caminhar delas aí, para que lá Uhum. na frente elas não precisem reparar tanta coisa como a gente está tendo que reparar hoje em dia. Com certeza. Querida, minha irmã, tudo de bom, né? A gente sabe que se ama e a nossa caminhada, ela vai se entrelaçar muitas mais vezes, como já fez. Te admiro Uhum. muito pela mulher que você é, que você está se tornando, né? Também uma mulher, né, inspiradora e que já encontrou o teu propósito e que alcança a alma de tantas pessoas. A gente veio para isso. A Um beijo. declaração de amor é recíproca, né? É, Gratidão por todos os ensinamentos. Você sempre foi uma irmã-mãe e a gratidão é recíproca porque esse propósito de vida eu só tenho traçado e caminhado ele porque você na frente me dá a mão e me puxa. Então, e faz acho que a gente parte. tem que É encerrar, porque a senão nós função vamos do filho começar a mais velho. chorar. É a função do irmão mais velho. Tamo junto. Muito bem. Eu, como irmã mais nova, agradeço aos que estão na minha frente. Um beijo para todo mundo. Um ótimo final Beijo. de semana e a gente se vê. Bom fim de semana.